Olá, vamos entrando aqui na live de terça, uma substituição para nossa live de quinta, que apareceu um compromisso, um treinamento na quinta-feira, né? Então eu estarei ausente no horário combinado, tá? Vamos entrando, eu tenho uma conversinha aqui para ter com vocês, né? Algumas pessoas tinham me perguntado a respeito de um aspecto muito específico do manejo, tá? E a gente vai conversar aqui a respeito disso. Então vamos chegando, né? Vamos esperar o pessoal entrar aí. Eu fiquei bem refletindo esses dias. Deixa eu logo fazer os anúncios, as propagandas do dia, né? Acho que vocês viram. Se vocês não viram, corre aqui no feed, tá? Que lançamos um novo projeto. Então, ainda esse ano, vamos ter 3 aulas online gratuitas por dentro do plantão psicológico, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu supervisiono e implemento, crio e supervisiono, né, serviços de atendimento de emergências emocionais. E desde, acho que isso começou em 2007. Em 2007 foi a primeira equipe, tá, que eu participei. E na verdade eu participei enquanto estagiária, né, mas já estava aí à frente desse trabalho. Então desde 2007 tenho feito criações de serviços de plantão psicológico, né? Que são serviços normalmente, tá, gratuitos, abertos às pessoas, ao público, e que acolhem a pessoa no momento da sua necessidade, no momento da sua urgência. Então é bem importante esse tipo de serviço, e nós estamos reestruturando nossos plantões, né? Eu tenho atualmente um plantão aqui em Campinas, eu moro aqui em Campinas, São Paulo, e um plantão também lá em Americana, que ocorre dentro da rodoviária de Americana. Os 2 serviços já tem, o de Campinas é o filho mais, é o caçula, né, o mais novo, e o de Campinas já vem há algum tempo, e são as minhas 8ª e 9ª equipes que eu montei de plantão psicológico, tá? Então, nós estamos num período, nesse momento, de reestruturação desse serviço, né? Eu com a minha equipe de staff, com as pessoas que estão à frente, né? Acho que vocês devem ter visto que pedimos currículos para as pessoas que querem participar da seleção para trabalhar nesse serviço, né? E aí eu, nesse momento aí de reuniões, de pensar o serviço, de pensar os projetos, se a gente vai ampliar horário, se a gente vai melhorar a divulgação, se a gente vai fazer parcerias, etc. Pensando nesses projetos para 2020, me veio a ideia de que, nossa, como seria bacana compartilhar isso com as pessoas, né? Porque muitos dos meus ex-alunos, né, quando fazem nosso curso, especialmente curso de plantão, ficam bem motivados para criar esse tipo de serviço. Olá, pessoal, vamos entrando. Estamos aqui falando sobre um novo projeto de 3 aulas ao vivo e gratuitas que vão acontecer. A primeira aula, então, desse projeto por dentro do plantão vai ocorrer no dia 13, sexta-feira que vem, tá? E é somente gratuito, mas é exclusivo para quem se inscrever, tá? E tenho que dizer que é limitado, porque vai ser na plataforma Zoom, a plataforma Zoom é limitada, né? Então, vai ser para aqueles primeiro que se inscreverem. Como se inscreve? Corre aqui no link da bio, que o primeiro link que tem lá é para se inscrever, deixar seu e-mail, e aí você vai receber as indicações, as informações de como acessar a aula e estar ao vivo comigo. Então, bacana que essas 3 aulas, a gente vai conseguir fazer trocas, a gente vai conseguir tirar dúvidas, e meu intuito, meu sonho é que a gente possa realmente ter em breve, né, diversas equipes de plantão no Brasil afora, porque é um serviço que nos enriquece muito enquanto pessoa, enquanto profissional, porque a gente consegue ajudar muita gente em situações extremas, tá? E aí, inclusive, o papo aqui hoje é sobre isso, tá? Eu, psicólogo, o que é que eu tenho a ver com esse negócio de situações extremas? Por que eu preciso saber disso? Por que isso é importante para mim? Eu nem vi isso na minha graduação, né?
O que isso eu diria assim, é tão fundamental, tá? Para a tua prática profissional, tá? Gente, quiser ir deixando dúvida, deixando comentários, vai jogando aí que a gente vai conversando, né? Então o papo hoje é situações extremas e eu com isso, né? Ué, se a gente pensar assim, eu trabalho numa escola, né? O que eu tenho a ver com situações extremas? Eu trabalho numa empresa com treinamento, recrutamento e seleção, o que eu tenho a ver com situações extremas? Não, eu tenho minha clínica e eu faço os processos psicoterapêuticos aí com crianças, por exemplo, o que eu tenho a ver com situações extremas? E aí é que é um dado, assim, pra gente pensar as situações extremas de uma forma muito mais ampla do que talvez inicialmente a gente tenha ideia do que seja, né? Então, as situações extremas, nós já avançamos dessa ideia de que situações extremas são aquelas que acontecem nos desastres, né? São aquelas que acontecem em acidentes aéreos, né? Em grandes catástrofes, ataques terroristas, né? Essa é uma parte, vamos pensar assim, tá? Dessa área, né, que é a psicologia inserida em contextos extremos, tá? Mas a gente já avançou disso, né? Inclusive tem uma área muito sólida que vai falar sobre intervenção psicossocial e apoio psicológico em situações de desastre e tudo mais, que é uma área que eu fiz meu doutorado e gosto bastante, né? Mas, inclusive, com os serviços de plantão, né, que os serviços de plantão são inseridos onde? Né? Nas cidades, nos contextos de clínicas escolas, em contextos universitários, muitas vezes em empresas, em centros comunitários, de uma forma geral, em hospitais, né? E o que todos esses contextos têm a ver? Tem a ver que eu vou fazer até um parênteses aqui, tem um dado da Organização Mundial de Saúde, né? Eu nem concordo muito com esse dado, me digam aí o que vocês acham, né? Mas que fala que 90% da população mundial, né, vai viver pelo menos uma situação traumática na vida, né? Eu meio que discordo disso, que eu acho que não é 90%, eu acho que é 100% das pessoas vão viver, e não é nenhuma, são algumas situações traumáticas na vida, né? Mas tudo bem, vamos ficar com esse dado da Organização Mundial de Saúde, para dizer então que 90% das pessoas, em determinados momentos, né, vão estar em um estado de vulnerabilidade, crise emocional, desespero, desesperança, tá? Desestabilização emocional, né? E eu não sei quem de vocês está na clínica, né? Mas pelo menos eu tenho observado que isso é cada vez mais comum. Então, para você aí que, por exemplo, né, trabalha numa escola, eu tive semana passada numa escola, dando uma palestra de prevenção ao suicídio, e chegando lá eu descobri, eu fiz até uma postagem sobre isso, foi meio pegadinha, que eu não sabia, cheguei lá sem saber, né? Isso é o tipo de coisa que a gente tem que saber, que teve uma morte na escola, ou seja, uma morte por suicídio muito recente, né? Isso muda todo o trabalho, né? Então, uma coisa são ações de prevenção, outra coisa são ações de pós-venção, tá? Mas isso eu acho que fica para uma outra live pra gente detalhar o que é a prevenção e o que é a pós-venção ao suicídio, né? É isso aí, Raquel. Então, estava lá nessa escola, e aí, inclusive, temos lá nessa escola uma psicóloga escolar, ótimo, né? Não é todas as escolas que tem, né? Apesar de, na minha opinião, né, ser muito necessário, mas nessa escola tinha, né? E ela, se eu fui chamada a especialista, né, é porque de alguma forma não tem um preparo aí para lidar com aquela situação, ou de forma tão apropriada, tá? E não tem problema nenhum em chamar um especialista, né? Isso, inclusive, é um dever ético nosso, enquanto psicólogos, de só assumir um trabalho, só assumir uma atuação que eu esteja plenamente capacitada, né? Tá no nosso código de ética, tá?
Então, situação da escola. Mas não vamos nem entrar nessa situação da escola que vão pensar assim, mas não é todo dia que os jovens estão se matando nas escolas, graças, né? Ainda bem, tá? Mas vocês já ouviram falar nos casos de automutilação, não já? Que quem faz estágio em escola, ou quem tem filho em escola, especialmente na adolescência, sabe que esses comportamentos autolesivos estão cada vez mais comuns, né? É o boom do momento, tá? Então, como que eu estando numa escola, eu não vou saber como lidar com esse tipo de situação extrema, não é? Muitas escolas estão nessa realidade. Eu diria, eu não gosto de afirmar algo que eu não tenho certeza, mas eu não vi nenhuma escola que não está ainda. Daquelas que eu entrei em contato ou que entraram em contato comigo, né? Que é uma loucura, que é uma situação realmente grave, né? Mas vamos sair das escolas agora e vamos pensar, por exemplo, você que trabalha, você atua com atendimento infantil, psicoterapia com crianças, né? Por que eu preciso saber de situações extremas? Né? Acho que muitos de vocês sabem que tem um momento da nossa sessão que a gente conversa com os pais, certo? Né? E que muitas vezes essa sessão com a mãe, por exemplo, tá? Trazendo um exemplo, com a avó, por exemplo, é uma sessão de atendimento à crise, ou não é? Né? Pelo que as pessoas estão vivendo, atravessando, a mãe que soube que está sendo traída e está se separando, é porque o marido perdeu um emprego e tem uma situação desestabilizadora vivenciando naquele momento, tá? Então, só para trazer enquanto exemplo de que, e aí é claro que o seu paciente, o seu cliente é a criança, não é a mãe, mas naquele momento você vai precisar fazer um manejo de situação extrema, certo? E aí, Christian? Tranquilo, querido? Que bom que você tá aqui. Fica aí com a gente. Então, a gente vai precisar fazer um manejo de situação extrema. Mesmo que o nosso foco não seja esse. Você vai falar assim, Tiziana, você fala isso que você trabalha com isso. Você trabalha com negócio de suicídio, de atendimento emergencial, de crise, de desastres, né? Mas o que a gente tem visto é que as pessoas, me digam aí se isso faz sentido para vocês, as pessoas têm procurado os serviços psicológicos de uma forma geral, seja na empresa, seja na escola, com demandas emergenciais, né? É aquela história do copo. Acho que alguns de vocês já me ouviram falar disso, da história do copo, que eu acho que é uma metáfora muito apropriada, né? Cada um de nós é um copo, tá? Que em alguns momentos tá um pouco mais cheio, preocupada, esse cansaço de fim de ano, meus alunos aí que estão entrando, tudo fazendo prova, estressado, banca de TCC, então o nosso copo tá mais cheio, certo? E aí vamos dizer que a gente entra nas férias, ou a gente consegue relaxar, a gente consegue conversar com um amigo e o nosso copo esvazia. Então, nós somos esse eterno jogo aí, dessa eterna dinâmica em lidar com a nossa água do nosso copo, tudo bem? E aí o fato é que, no momento em que vivemos, tá? Na nossa sociedade, serviços psicológicos não são algo popularizado. Vocês concordam? Né? A gente não tem a gente tem até aquela ideia assim, eu preciso pelo menos ir todo ano no dentista, né? Essa coisa de saúde bucal e tal, temos essa ideia. Mas ninguém tem a ideia, eu preciso ir todo ano no psicólogo. Vive lá no psicólogo, fazer umas sessões, ver como é que tá, pensar a vida. Não, né? Infelizmente, eu acho que isso era a melhor atitude que a gente poderia fazer, o melhor investimento pra gente mesmo, era frequentar um psicólogo, seja ele em que tipo de modalidade ou de proposta de trabalho ele tenha, tá? Então, quando é que as pessoas vão procurar um psicólogo? É quando o copo tá cheio. Quando a pessoa se dá conta, cai a ficha pra ela, né? Que eu não tô conseguindo mais lidar com a minha vida. Eu não tô conseguindo mais dar meu jeito, né? Para conter esse sofrimento, para entender esse sentimento, ou para conseguir força para resolver uma situação. Eu não estou conseguindo. Então, elas normalmente estão no limite. Limite das suas capacidades, limite da sua percepção aí, do que ela pode dar conta. E aí é que nós temos
ou seja, muito mais perto da gente, muito mais perto do nosso atendimento, pessoas que estão num limite, muitas vezes, não tô dizendo que isso aqui é limite da vida, tá? As pessoas às vezes não estão num limite de um sofrimento existencial, mas elas não estão pensando em se matar não, tá? Isso é uma outra coisa, né? Mas sim, elas estão nos limites da capacidade delas de perceber como elas vão dar conta do que elas estão vivendo. E aí eu diria, meu amigo, isso é uma situação extrema. Não precisou ter um desastre, não precisou ter um acidente aéreo, não precisou vivenciar uma grande decepção, enfim. Simplesmente, né, assim, ou seja, é algo que está muito mais no nosso cotidiano, a gente se deparar que, nossa, eu não consigo dar conta do que eu estou vivendo e sentindo, né? Então, o manejo nesse tipo de intervenção, que alguns chamam de acolhimento, tá? Mas eu gostaria de deixar aqui, né, entre muitas aspas, esse acolhimento, que não é só acolher, né? Uma coisa de que, acolher, vamos acolher o amigo, dá aqui um abraço, né? Não é dessa forma que a gente ajuda as pessoas em momentos de crise, absolutamente. Muito pelo contrário, é uma intervenção muito de alta complexidade, né? Que você precisa estar muito atento, afiado e sensível para oferecer ajuda psicológica a essas pessoas, tá? Então, eu quero trazer para vocês nessa perspectiva, né? Que quando a gente fala em manejo em situações extremas ou em emergências emocionais, ou alguns autores, inclusive, falam de crise emocional, outros de sofrimento existencial extremo, né? Nós estamos falando de situações que atravessam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? Em alguns momentos a gente se sai muito bem, que são os desafios da vida. Em outros momentos a gente precisa de ajuda e é ótimo pedir ajuda, né? Agora, o que eu tenho visto, me digam aí vocês, né? É que, e como que faz esse atendimento, né? As pessoas muitas vezes buscam ajuda e muitas vezes se decepcionam com o tipo de atendimento que elas recebem, né? E isso não é culpa de você, psicólogo, né? No sentido do que você está oferecendo enquanto trabalho. Eu sei que aqui nessa live tem muito mais gente que vai assistir esse vídeo depois. É gente séria que estuda, que fez sua faculdade, que passou bem com as notas altas e fez o dever de casa que tinha que ser feito. O problema é que para essa área, né, para esse manejo específico e complexo, somente o que a gente viveu na faculdade não basta. Infelizmente. E não é nada. É porque a ciência, ela funciona em uma velocidade e a academia, que são as universidades, as faculdades, né, elas têm um ritmo, vamos dizer assim, que elas mandam meio em slow motion, assim, né? Então, se a gente está vivendo 2019, as faculdades estão vivendo a década de 90 ainda, entendeu? Então, a coisa roda de uma outra forma, né? As matrizes curriculares rodam de uma forma mais lenta. Não se muda a todo semestre, por exemplo, as disciplinas que vão estar disponíveis, não é? Né? Então, quem está se formando agora, 2019, possivelmente teve uma formação muito semelhante quem se formou em 2009, certo? Então, vamos pensar assim, tem diferenças de faculdades, tem diferenças de propostas, mas de uma forma geral, isso se mantém. E é natural, né? Elas precisam, inclusive, ter esse tipo de estabilidade, o MEC avalia, o MEC olha, então não pode ter essa coisa tão rápida. Só que aí é o que a gente observa, a gente vai para a vida, a gente vai para o campo profissional, né? E o campo profissional, ele funciona em outra velocidade, né? Ele funciona em outra velocidade. Então, quem de vocês ainda está atendendo, ou pensando em atender, como na década de 90, gente, na década de 90 mal tinha isso aqui que a gente está agora conversando. É ou não é? Não tinha, isso aqui não tinha, né? Tinha uma internetzinha ali e tal, internet de escada. Não tinha essa proximidade, essa velocidade que
por exemplo, nas mídias hoje, né, nessa revolução que vivemos da informática e das redes sociais, né? Elas nos proporcionam. Essa conversa dá pano pra manga, viu? Se eu começasse a falar sobre o que mudou, né? Que os autores estão colocando, eu não sou nem especialista em pensar isso, são muito mais, tem os filósofos contemporâneos e os sociólogos contemporâneos, né? Estão à luz aí para pensar a respeito de que as relações humanas estão sofrendo uma modificação, ou seja, a forma de se relacionar, de amar, de viver, de lidar, da dinâmica da vida, dos modos de funcionamento, estão mudando depois disso aqui que a gente está aqui, ó, tá? Fazendo aqui agora, né? Então, então, se a gente tinha uma ciência psicológica, uma intervenção psicológica que está localizada fora desse contexto, ela está desatualizada, não é? Então, ela está desatualizada e tudo bem. O papel nosso, enquanto profissionais, né, que agimos com ética e consciência, é irmos para o campo de batalha, como dizem, né? Irmos para o contexto profissional e atualizar as práticas. E perceber os contextos, as demandas, os sofrimentos das pessoas e oferecer um serviço que, né, seja adequado, em sintonia. É ou não é? Em sintonia com a demanda das pessoas. Vocês aí que estão saindo da faculdade devem ter escutado muito isso quando dos supervisores de estágio, né? Você vai para um estágio numa ONG, né? E você não vai lá já sabendo o que você vai fazer, ou não é? Você vai lá fazer uma análise do contexto, uma análise institucional, vivenciar um pouco, né, aquele cenário. Para quê? Para propor uma intervenção, né, que seja de benefício para o que lá ocorre, né? O que lá ocorre. E não o contrário, né? Então não é o contexto que tem que se adequar à sua forma ou à sua ferramenta de trabalho ou à forma como você lida com os sofrimentos psicológicos, tá? Então, por exemplo, no meu tempo, né, me formei em 2007, no meu tempo, quando eu fiz meu estágio escolar, não existiam demandas de automutilação. Nenhuma, né? Olha lá, uma moto aqui atrapalhando a nossa live. Tá tudo bem aí? Estão me escutando? Digam aí, sim, não. Ó, passou. Então, não existia demanda de automutilação. Então, é lógico que na minha graduação eu não tive como aprender isso. Isso não era questão nas escolas, né? Tinha muito mais questão de bullying, trabalhar a relação professor-aluno e tal, os conflitos e tal, né? Mas automutilação não tinha. E que fenômeno é esse? Você chega numa escola hoje, tem 5, 6, 7, 10 alunos de uma escola de 50 com essa demanda, né? Então, temos que trabalhar, né, atuar com muita honestidade, eu acho que precisão aí da nossa intervenção para que ela de fato seja de benefício para as pessoas, né? De fato seja de benefício das pessoas. E, meu amigo, você vai saber disso quando você for, né, lá no campo de batalha, como dizem, né? Ver o que de fato as pessoas estão vivenciando. E lógico que não vai chegar a isso né, sem arma nenhuma, né, sem ferramenta nenhuma de trabalho. Você tem todos os seus anos de graduação e o que você vivenciou. Mas é lá que vai te mostrar o que você precisa aprimorar, o que você precisa investir mais, o que você precisa perceber, né? Eu trago aqui uma percepção de quem mantém aí serviços de atendimento. Veja só, os nossos plantões psicológicos são serviços de portas abertas, né? Vai quem quer ir, inclusive são gratuitos, né? Não tem agendamento, não tem absolutamente nada né, seja um obstáculo para essa pessoa ir lá. Ela precisa ir lá e dizer que quer passar no plantão. E dessas pessoas que vão, vejam, a gente tem estatística que a gente levanta diversas informações desses serviços para o nosso estudo e para o nosso aprimoramento, lógico, é que 47, era o último dado nosso, 47%
das pessoas que foram até o nosso serviço relataram estarem pensando em tirar a própria vida. Ou que já tem plano e já tentaram e vão tentar de novo, ou que não tenho plano, enfim, mas eu vivencio aqui essa possibilidade, eu acho que me matar é a melhor coisa a se fazer mesmo, etc. Né? Isso, quase a metade das pessoas, elas relatam isso. E não é porque a gente perguntou, elas chegam lá dizendo, viu, eu vim aqui porque eu queria me matar. Então eu vim aqui porque vocês são a última chance, algo do tipo, né? Então, vejam, metade das pessoas, o que era em 2007, eu acho que eu já contei em algum momento para alguns de vocês isso, que nós tivemos no primeiro ano, em 2007, um atendimento com demanda de suicídio, que foi eu que fiz, foi o primeiro atendimento do serviço. Um atendimento, né? Pelo menos, vamos pensar, pelo menos em 6 meses, se teve um atendimento, né? E hoje nós temos, sei lá, muitas vezes temos 20 pessoas em um sábado, em uma manhã de plantão, e dessas 20, 10 pessoas estão falando que estão pensando em tirar a própria vida. Né? Ou seja, isso muda o jogo todo, né? O que lá, em 2007, eu nem precisava saber muito, eu precisava dizer assim, não, esse negócio de suicídio não é comigo, se aparecer encaminha e tal. Hoje, tá ali, né? Tá muito mais presente do que a gente gostaria. Né? Então, o que eu, psicólogo, estudante de psicologia, tenho a ver com situações extremas? Tudo, né? Tudo. Pelo contexto sociocultural que nós vivenciamos hoje, pelas formas de sofrimento, pelas estruturas, pela forma como as pessoas estão vivendo suas vidas, né? E ainda, eu acho que a gente vive num momento de transição, eu sempre falo isso nos cursos, né? Num momento de transição civilizatório, sabe? Né? Tivemos aí um boom de inserção, né, da internet nas nossas vidas e não estão sabendo ainda muito vivenciar isso, né? Estamos muito conectados aqui e desconectado com a gente, desconectado com as pessoas, mas o ser humano é um ser social, tanto que as redes sociais mais populares promovem o quê? Integração, né, não? Né? Agora, qual é o nível dessa integração, não é? Será que esse nível nos satisfaz enquanto seres humanos em interação, né? Esse nível de atenção e afeto e afetação, né? Nos basta. Então acho que a gente nós continuamos ali, ó, nas redes sociais, entrando e saindo, grupo disso, grupo daquilo, WhatsApp, nananã, né? Na busca de conexão, na busca de estar junto com outros, né? Então, mas não estamos ainda sabendo muito bem, já diria o Bauman, né? Sobre as relações líquidas e a vida líquida e o dia a dia líquido e tudo líquido que ele traz, né? Mas para falar disso, líquido é aquilo que não tem uma sustentabilidade, né? Aquilo que escorre pelas mãos. A gente tem 2.000 seguidores em algum lugar, alguma rede social, mas aí no perrengue, qual amigo que você vai acessar de fato, que vai estar contigo, né? Então, é isso que eu tô trazendo nesse momento, na minha avaliação, um momento de transição da nossa civilização. E a psicologia tá, sendo atingida, vamos pensar assim, diretamente por isso, né? Atingida de que forma? As demandas estão cada vez mais emergenciais, né? Os sofrimentos estão cada vez mais extremos nesse sentido, que não era o habitual, né? Mas está se tornando comum, né? Ok? O que vocês acham disso aí? Conta aqui e me fala a tua dúvida. E o que vocês estão pensando na dúvida aí, né? Eu falei de desastres e tudo mais, né? Que não estamos falando de situação de desastre, estamos falando de situação cotidiana, das nossas relações, né? Mas que os desastres, a atuação dos psicólogos, né? E das equipes de saúde mental, de uma forma geral, nos desastres, nos dão diversas lições, tá? Lições.
que se afinam muito com isso que a gente está conversando aqui, tá? Eu posso, se vocês interessarem, a gente pode conversar sobre isso um pouco, né? Então, aquele contexto, né, extremo, quando acabou de acontecer, né, uma explosão, uma enxurrada, uma queda de um avião, etc e tal, elas têm uma semelhança, né, desse tipo de cenário para o que o psicólogo, ou enfim, né, aquele que trabalha com saúde mental vai enfrentar para oferecer cuidado emocional para essas pessoas, né? E aí eu diria que, diferentemente do que a gente está falando aqui hoje, que são situações extremas cotidianas, né? Os desastres, eles têm, como eu disse, diversos elementos em comum, mas tem algo que é diferente, que é o quê? Uma intensidade em pouco tempo, né? Então, quando ocorre, né, esse tipo de situação, esse tipo de sofrimento, de um desastre, né, ele tem uma certa concentração de desafios, de sofrimentos, de desespero a serem cuidados, até inclusive para se evitar, né, danos emocionais, cronificar danos emocionais, tá? Para as pessoas aí, vítimas diretas e indiretas, secundárias desse tipo de situação. Então, de toda forma, né, o que a gente está dizendo aqui é que vivemos talvez desastres espaçados no nosso cotidiano e na nossa prática profissional, talvez gotas homeopáticas de desastres, né? Ou seja, é um pouco mais pulverizado, não é tão concentrado, né? É pouco mais pulverizado, mas que aquilo, você tendo, né, um treinamento, uma sensibilidade e um manejo de como lidar com uma situação e com outra, né? A gente acaba conseguindo, né, beneficiar essas pessoas, tá? Seja no contexto cotidiano, seja no contexto de desastre. Deixa a tua dúvida aqui, manda pra mim, desse nosso papo de hoje. Eu queria dizer que eu sei que esse não é um horário muito bom, né, pra gente fazer esse tipo de conversa, né? Temos gente entrando, saindo de trabalho ou de compromissos, né? Mas é o que tá tendo para hoje. Então, prometo que em janeiro, quando tiver de férias, né? De férias da faculdade, a gente vai tentar pensar alguns horários mais tardes para isso. De toda forma, lembrando para você, né? Que se você não viu a postagem aqui do feed, iremos iniciar um projeto que eu tô bem animada, vai ser bem bacana, que são 3 aulas, né, ao vivo, tá? 3 aulas ao vivo sobre estruturação, criação, né, e como que se dá um plantão psicológico. Então, se você não sabe absolutamente nada de plantão psicológico, você nunca ouviu falar disso, você é bem-vindo, que a gente vai ter uma aula, a primeira aula do dia 13, vai ser uma aula introdutória, não perde, né? Onde a gente vai falar passo a passo o que é esse tipo de intervenção, o que é emergência emocional, o que é crise e que tipo de manejo é esse e tal, tudo mais, né? Da onde vem essa ideia do plantão, tá? Então a gente vai fazer no dia 13 e na sequência, será à noite, tá? Será à noite. E na sequência teremos na outra semana mais 2 encontros para falar da criação e da implementação do serviço. Tem diversos detalhes aí que eu vou passar para vocês, a gente vai conversar junto, tirar dúvida e tudo mais, até o ponto que nós estamos hoje, que é a seleção de membros, como se constitui a equipe, não se faz plantão sozinho, não é recomendado, tá? Eu vou explicar tudo isso nessas 3 aulas gratuitas, mas são aulas exclusivas. Tem que entrar aqui no link na bio, entrar lá, tem um videozinho explicando como vai ser isso, assiste e depois deixa teu e-mail, tá? Em uma equipe estamos prestando plantão, que legal, hein? Em uma empresa e fica impressionado com a fragilidade emocional, é enorme, total, né?
Tem diversos segmentos, não precisa aquilo, né? Nem precisa acontecer um evento na empresa, né? Um desastre na empresa para que ela, de alguma forma, esteja aí, muitos em situação de desespero. Que, na verdade, acho que isso é o retrato da vida, viu? Né? Como isso a gente está comentando aqui. Ou seja, a vida da pessoa é o trabalho dela na empresa, a vida da pessoa é ela indo na escola, a vida da pessoa é ela indo na faculdade. Então, a gente tem diversos, por exemplo, processos hoje de estudos, né, de saúde mental de universitários, por exemplo, né? Vocês já devem ter entrado em contato, pessoal super bacana pensando essa questão da saúde mental do universitário, né? Então, são diversos momentos da vida da pessoa, né, que o desespero, né, como vocês trouxeram aí, situações realmente de crise, né, tem acontecido. Eu também fui chamada numa empresa, a gente vai começar um treinamento lá em janeiro, né, trazendo uma empresa onde tem muitos colaboradores jovens, né, bem jovens, primeiro emprego. Então, e aí, casos de automutilação, de tentativa de suicídio, etc, né? Eu quero saber mais do teu trabalho aí na empresa, hein, tá? Entra com a gente na nossa aula, espero que você possa estar com a gente aí, pra gente trocar ideias e eu conseguir até te dar uma contribuição, tá? Pro teu trabalho aí que vocês estão desenvolvendo. É um desafio, né? Eu acho que em instituições que tem, né, que são bem estruturadas, o plantão torna-se mais difícil de, vamos dizer assim, da sua potencialidade terapêutica estar bem determinado, tá? Mas a gente conversa isso nas nossas lives. Então, entrem aqui, tá? Você pode entrar no feed que vai ter a chamada para essas lives, joia, vamos estar junto aí, beleza, maravilha, tô animadaça. E aí a gente vai conversar sobre, bota lá, entra lá, põe teu e-mail e avisa pros amigos, né? E são vagas limitadas. Por que são vagas limitadas? Não é jogadinha de conversinha, não. É porque eu vou fazer na plataforma Zoom. Pra quê? Pra gente poder ter um diálogo, uma interação. E a plataforma Zoom tem limite de pessoas, tá? Então, já entra aí, já chama os amigos, tá? Que dia 13 é a nossa primeira aula e vamos falar aí nesse projeto Por Dentro do Plantão Psicológico. Beleza, gente? Foi uma alegria estar aqui hoje, né? Deixa pra mim tua dúvida se você não perguntou agora, essa live vai ficar disponível, né? 24 horas. Envia aqui pra mim, que na live da semana que vem a gente procura aí contemplar os temas aí que estão intrigando vocês. Joia? Um grande abraço, meus queridos. Foi um prazer estar aqui um pouquinho com vocês mais. E entrem aí e mande sua dúvida. Joia? Um grande abraço, a gente se vê.